Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Eu vos cumprimento com a gloriosa e preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos meus amados irmãos e irmãs, de perto, de longe, e meus amigos também que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e o Instagram. Instagram, onde nós somos mais frequentes, e uma audiência, graças a Deus aí, para mais de 20 mil visualizações. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a todos vocês e também aproveitar, gente, para pedir que vocês nos sigam a nossa página no Instagram, tá certo? Para que dê mais engajamento e venha entender que essa página é relevante para a disseminação, a divulgação da palavra de Deus. E aproveite para deixar aquele like, né, aquele joinha, porque isso é muito importante. Para muitos talvez não seja importante, mas para o Facebook, o algoritmo, saber que é uma página de relevância. Eu quero aqui imediatamente trazer uma palavra que o Senhor me inspirou. E já vem ao longo, na verdade, dessa semana, a gente vem batendo nessa tecla sobre Davi e Saul. E eu cheguei hoje uma outra revelação, uma conclusão, porque é uma mensagem simples, mas revelada do alto, né? Inspirada, uma inspiração, um raciocínio espiritual. Isso é muito importante, baseado na palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, o apóstolo Paulo fala sobre Saul, que foi o primeiro rei de Israel, foi substituído por Davi. Aos 17 anos, Davi recebeu a unção da parte de Deus. Samuel foi lá, ungiu ele como rei, o segundo rei, segundo o coração de Deus. E muitos se perguntam por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sendo que foi uma pessoa que cometeu inúmeros erros. Vemos que todos os homens da Bíblia que Deus chamou, que tiveram uma certa intimidade com Deus, eles tiveram também os seus momentos de declínio, de erros, de deslize espiritual. É por isso que a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. É porque nós devemos estar constantemente vigiando para não cair nos laços do inimigo, a tentação, na cilada, a astúcia de Satanás. Davi, ele foi, para mim, quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Essa é uma mensagem que muito se discute. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Pelo que ele cometeu, foi aquele que mandou matar Urias para ficar com a mulher do próximo, cometeu adultério, uma série de pecados. E aí eu vejo aqui no Salmo 51, o Salmo de número 51, a confissão e o arrependimento de Davi. Davi, ele foi diferente de Saul. Saul tinha unção. Saul era um apacentador de jumentas. Ele apacentava, ele cuidava das jumentas de seu pai. Tão tal que quando o profeta Samuel ungiu ele estava à procura das jumentas de seu pai, que estava extraviada pelas terras de Benjamim afora. Ele era filho de quem? Saul, da tribo de Benjamim, que o símbolo era um lobo. Isso é muito importante frisar. Foi ungido o primeiro rei de Israel, a era da monarquia, saiu da era do governo teocrático de Deus para o governo da monarquia. A unção ele tinha coroa, ele tinha um trono, ele tinha influência, ele tinha amizade do profeta, porém, ele não tinha a presença de Deus, porque ele foi obstinado, ele estava mais preocupado em sacrificar
do que obedecer. Então, tal que ele foi arrependido, quando o profeta trouxe a palavra do Senhor, dizendo: tem porventura o Senhor prazer em sacrifício? Não é melhor obedecer do que sacrificar? Porque o pecado de desobediência, ele é comparado ao pecado de feitiçaria. Então foi um declínio tão grande, foi de ladeira abaixo Saul, por não obedecer a palavra do Senhor. Ele desobedeceu a palavra do Senhor, ele foi mais para querer agradar as pessoas do que ele estava mais preocupado em si, em agradar os outros, do que agradar a Deus. E Davi foi escolhido segundo o coração de Deus aos 17 anos ainda, jovem, na casa de seu pai, apacentador de ovelhas, da tribo de Judá, que o símbolo era um leão, e o Senhor é o leão da tribo de Judá, o símbolo. Louvado seja Deus. E Davi, meus irmãos, foi aquele que cometeu muitos erros. É verdade. Davi cometeu inúmeros erros. Adultério, conspiração, mandante da morte de Urias. Fez inúmeros pecados que levaram consequências trágicas dentro do seu lar. O profeta Natan, quando chegou, repreendeu, trouxe a revelação de Deus, ele no trono, aquela parábola que ele contou inicialmente, e ele disse: o Senhor te perdoa. Olha aí, o perdão do Senhor é imediato. Porque a Bíblia fala, não é assim? Em Provérbio 28 e versículo 22, louvado seja Deus, a palavra de Deus nos fala que aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que encobre jamais prosperará. Essa palavra eu gosto porque ela é muito forte, viu? Provérbio, está bem aqui, ó. Provérbio 28 e o versículo 13, para ser mais específico, viu? O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Louvado seja Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor aí? Então o Salmo de número 51 revela o caráter verdadeiro de Davi, que ele errou, a sua família foi destruída, o seu filho se revoltou contra ele, Absalão, e depois foi morto em perseguição, usurpou o trono, houve incesto dentro da sua casa, sua família foi destruída. Salvo-conduto foi Salomão, que subiu ao trono, sucessor, o herdeiro do trono, mas também começou bem, terminou mal, e assim sucessivamente. E o Senhor já tinha falado: se andares nos meus mandamentos, tu e tua casa, não faltará sucessor no trono. Mas houve essa quebra porque eles trilharam o caminho da desobediência. Mas Davi, até o final, ele foi um homem piedoso, um homem temente a Deus, e isso é muito importante, porque ele abriu muitas das vezes mão do trono, ele abriu mão das riquezas, ele abriu mão de tudo. Davi tinha unção, não tinha um trono, não tinha coroa, não tinha aliado, mas uma coisa que ele não abria mão era da presença de Deus. Aleluia! Você pode não ter carro do ano, você pode não ter casa luxuosa, mas eu quero te dizer uma coisa: você pode não ter aliados, apadrinhamento, pessoa para te apadrinhar, mas eu quero te dizer uma coisa, que nós não temos padrinho, nós temos pai. Se nós temos a presença de Deus, se você não abre mão da presença de Deus, dos princípios de Deus, te prepara, porque Deus vai te usar na terra. Deus, ele usa aquele que se coloca e são verdadeiros. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. Ele não abria mão da presença de Deus. Senhor, tira trono, tira tudo, mas não tira a tua presença de mim. Aqui no Salmo 51 e o verso 11, ele diz propriamente isso.
do verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retire de mim a tua presença, olha aí, e nem retire o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Glória a Deus. Davi não abria mão, irmão, é isso, glória a Deus, é isso que eu tenho no meu coração, é isso que Deus tem me dado. Eu não vou me vender, eu não vou me corromper com os prazeres, os valores desta terra para me chegar onde quer que eu queira chegar. Porque tem pessoa que ele não observa isso. A qualquer custo ele quer posição. A qualquer custo ele quer chegar naquela posição, ele quer chegar naquele estado, ele quer ostentar. Nem que isso ele faça pacto maligno. Mas aqueles que têm o temor do Senhor, ele espera o tempo de Deus. E quando chega o tempo de Deus, chega o tempo da abundância. Quando chega o tempo de Deus, chega o tempo da alegria. Quando chega o tempo de Deus, chega o tempo da prosperidade. Chega o tempo da saúde. Chega o tempo da exaltação, da dupla honra de Deus. Porque ele não abre mão da presença de Deus. Davi cometeu muitos erros. E eu resumo aqui. É bem aqui que eu quero pontuar e encerrar essa mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Não abra mão da presença de Deus. Louvado seja Deus. Para chegar aos seus objetivos, não se preocupe. Deus vai realizar. Mas para isso, fique na posição que Deus te colocou. Se preciso for, tira trono, tira amizade, tira isso, tira aquilo, mas não abra mão da presença de Deus. Reconheça. Não esconda. Errou? Amém, Senhor, estou aqui. Perdoa, errei, caí. Eu preciso ser restituído à alegria da tua salvação. Porque tem pessoas que ela esconde o pecado para debaixo do tapete. Ela joga ali, ela esconde. Mas eu quero te dizer, nada que fica escondido que não seja revelado. Deus, ele está olhando. Epístola aos Hebreus 4:13 diz: nada está escondido, oculto aos olhos do Senhor. Tudo está patente aos olhos do Senhor. Ele está vendo tudo, contemplando tudo. Então Deus, ele viu isso aí em Davi, que mesmo diante dos seus erros, como rei, ele estava ali, ele poderia, não assumir a sua responsabilidade como rei, a sua posição, estava colocando o trono, expondo o trono, mas ele estava se expondo, mas ele não estava preocupado com ele estava preocupado com a presença de Deus. Que Deus abençoe, fique com Deus todos, um forte abraço, em nome do Senhor Jesus.